Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num universo onde cada curvinha, cada traço, cada pingo no i pode ser a linha que separa a verdade de uma mentira muito bem contada. A gente está falando da análise forense de caligrafia, que é um verdadeiro quebra-cabeça, tanto técnico quanto psicológico. É aquele campo onde a ciência e a arte da investigação se encontram para revelar o que a mão de uma pessoa confessa, mesmo quando a boca dela diz o contrário. Pois é, e essa pergunta é o ponto de partida de tudo, sabe? É o grande desafio que define todo o processo. Imagina só a cena. Tem uma pessoa ali na sua frente que talvez tenha cometido uma fraude, assinado um documento falso. Como é que se faz essa pessoa escrever de um jeito natural, solto, revelando os hábitos que ela nem sabe que tem, quando tudo que ela quer é disfarçar? É um jogo de estratégia, um verdadeiro xadrez mental. E a ciência forense, mais especificamente o Manual de Processos das Instituições Militares, tem um passo a passo detalhado para vencer essa partida. Então, para a gente entender direitinho como os especialistas chegam na verdade, vamos quebrar esse processo em 4 estágios cruciais. Pense em cada um deles como um passo de um experimento científico, tudo controladinho, projetado para isolar a verdade. A gente vai ver, artigo por artigo, como um caso é construído a partir da escrita. Bom, vamos lá. Tudo começa muito antes da primeira palavra a ser escrita no papel. A primeira fase é toda sobre controlar as variáveis. O objetivo aqui é recriar as condições mais parecidas possíveis com aquelas do dia em que o documento original foi escrito. Isso garante que a comparação seja justa, seja precisa. Qualquer detalhezinho, por menor que pareça, pode mudar completamente o resultado final. E essa aqui é a regra de ouro, a número 1, que está lá no artigo 220. É uma proibição absoluta. Mas por quê, né? Pensa na nossa escrita como se ela tivesse 2 modos. O modo consciente e o modo subconsciente. O subconsciente é nosso piloto automático, é a memória muscular que a gente treinou por anos. Já o consciente a gente usa quando quer desenhar uma letra, fazer com muito cuidado. Essa pessoa vê a assinatura que ela tem que disfarçar, ela na hora liga o modo consciente, ela não vai escrever, ela vai desenhar, imitar. E o objetivo do perito é justamente o oposto, ele quer pegar o piloto automático em ação, o reflexo do músculo, e não uma atuação calculada. Agora, olha que curioso o que o artigo 221 fala sobre o ambiente. Sabe aquela sala de interrogatório de filme, pequena, tensa, intimidadora? Então, é para fazer o exato oposto. O estresse libera adrenalina, o que causa tremores finos, rigidez no músculo, e isso altera a escrita. Por isso, o lugar ideal para fazer essa coleta é um ambiente tranquilo, informal, talvez uma sala onde outras pessoas passam normalmente. A lógica é toda psicológica e fisiológica. É para baixar as defesas da pessoa, relaxar a musculatura dela. Num ambiente assim, a tendência é ela voltar para o jeito natural de escrever. E é isso que o perito quer capturar. E os detalhes não param por aí, não. A preparação é uma coisa quase cirúrgica. O artigo 222, por exemplo, exige: se a pessoa usa óculos para escrever, ela tem que estar com os óculos. A percepção de distância, de foco, afeta o tamanho e a proporção das letras. O artigo 223 fala da postura. Tem que ser a postura normal da pessoa. Escrever em pé, sentado ou com papel no colo muda o ângulo do braço, a pressão, a inclinação, muda tudo. E por fim, o artigo 224 e seu parágrafo 1º são bem claros. Papel e caneta têm que ser idênticos. O atrito de uma esferográfica num papel sulfite é um, o de uma caneta tinteiro em papel vergê é outro. O objetivo é tirar da frente qualquer variável que não seja a caligrafia da própria pessoa. Certo, com o cenário todo montado perfeitinho, a gente entra na coleta propriamente dita. E aqui, o processo vira uma arte. Não é só chegar e falar, escreve isso aqui. É uma técnica toda pensada para sobrecarregar a mente consciente e acessar o subconsciente motor, que é onde a verdadeira caligrafia da pessoa mora. Essa técnica de 3 passos, o funil do ditardo, é simplesmente brilhante. Primeiro passo, segundo o artigo 224, o perito dita um texto longo, nada a ver com o caso. Isso serve para 2 coisas, aquecer a mão e, o mais importante, cansar a mente. É muito difícil manter um disfarce por várias linhas, a pessoa acaba relaxando e entrando no ritmo natural. Depois vem o passo 2, do artigo 225. O perito começa a ditar palavras-chave do documento original, todas fora de ordem. Contrato, valor, ribeiro. Como as palavras estão fora de contexto, o cérebro não consegue se antecipar e preparar um disfarce. E aí vem o golpe final, do parágrafo único do artigo 225. O texto ou assinatura exata é ditado no mínimo 3 vezes. A repetição torna quase impossível manter uma farsa. As pequenas variações naturais começam a aparecer e são elas que entregam o jogo. E quando o foco da perícia é uma assinatura, o manual, lá, a partir do artigo 226, detalha uma técnica ainda mais específica e fascinante. Vamos usar o exemplo prático que o próprio artigo 227 sugere para a gente entender o método.
Olha que genial! Antes de pedir a assinatura Maria Doroteia Seixas, o perito dita nomes que soam parecido ou que têm uma estrutura parecida. Marialva, Marileia, Donata, Domingues. Isso testa a memória muscular da pessoa para certas combinações de letras, sem que ela saiba qual é o alzo. É como um pianista tocando escalas antes da música principal. O perito observa como a pessoa faz o M, como liga as letras. Quando finalmente a assinatura real é pedida, como manda o artigo 228, o perito já tem uma base de comparação para todos os micromovimentos daquele nome. E durante todo esse tempo, o perito não é só um ditador, ele é um observador atento. O artigo 229 lista os comportamentos que são tipo bandeiras vermelhas, sabe? A pessoa escreve devagar demais, sinal de que está desenhando, não escrevendo. Mistura a letra de mão com letra de forma, tática clássica para quebrar o fluxo. Fica pedindo para repetir, fazendo muita pergunta, são formas de ganhar tempo para pensar no disfarce. Cada hesitação, cada pausa, tudo isso é informação valiosa. E aqui vem uma das táticas mais reveladoras, descrita lá no artigo 230. A pessoa tem que escrever com a outra mão. Se é destra, escreve com a esquerda. Se é canhota, com a direita. Por quê? Disfarçar a escrita já é um esforço mental gigantesco. Tentar fazer isso com a mão que não tem treino eleva a dificuldade ao extremo. E o que acontece? A pessoa abandona os disfarces e se concentra só em conseguir formar as letras. E nesse esforço todo, os hábitos mais básicos de construção das letras, aqueles que estão gravados no cérebro, acabam aparecendo. Beleza. Com as amostras coletadas, o trabalho ainda não acabou. Para que essas amostras tenham valor na justiça, valor científico, elas precisam atender a 4 padrões técnicos bem rigorosos. Não é só ter a escrita, é ter a escrita certa, coletada do jeito certo. Esses são os pilares que sustentam a validade da perícia inteira. Então, o ponto crucial está aqui, no artigo 234. Primeiro pilar, a autenticidade. Tem que ter 100% de certeza de quem foi que escreveu aquilo. Segundo, adequabilidade. Isso quer dizer comparar maçãs com maçãs. Não dá para comparar uma assinatura com um parágrafo de texto. Tem que ser do mesmo tipo. Terceiro, contemporaneidade. A nossa escrita muda com o tempo, então o ideal é ter amostras de até 2 anos antes ou depois do documento em questão. E por último, talvez o mais importante, quantidade. O perito precisa de muito material. Uma assinatura só não mostra o padrão de ninguém. Com 20 assinaturas, o perito consegue ver as variações naturais da pessoa e diferenciar isso de uma falsificação. O processo não acaba na coleta. A partir do momento em que aquele papel foi preenchido, ele se tornou uma prova crítica. E proteger essa prova é tão importante quanto todo o resto que a gente viu. O manuseio errado pode destruir o caso antes mesmo dele chegar no laboratório. A regra de ouro aqui, do artigo 235, é simples, mas vital. Toque o mínimo possível. O ideal é usar luvas, pinças. Cada vez que alguém encosta, pode deixar digitais, suor, gordura. E isso pode estragar outras análises, como a de DNA, pode criar dobras que não existiam. O documento original é uma peça forense preciosa e tem que ser tratado com o máximo respeito. E o manual é bem claro sobre o que não pode ser feito, porque cada uma dessas ações causa um dano específico. O artigo 236 proíbe fita adesiva ou cola, porque os químicos podem reagir com a tinta. O artigo 237 proíbe qualquer marcação. Um simples círculo em volta da assinatura pode deixar um relevo no papel que atrapalha a análise. E o artigo 238 é direto. Não grampeie, porque o furo pode destruir um detalhe crucial. E claro, nem pensar em apagar nada. O objetivo é preservar o documento do jeitinho que ele está, com todas as suas características. Para garantir que todo mundo que vai manusear esse material entenda a importância dele, o parágrafo único do artigo 240 cria esse protocolo visual. O envelope que leva o material precisa ter esse aviso, em vermelho, bem destacado. Não é só um aviso, é um selo de responsabilidade. Ele diz para todo mundo que o que está ali dentro é frágil, é crucial e não pode ser tratado de qualquer jeito. É a última camada de proteção para um trabalho que exigiu tanto rigor. Isso tudo nos leva a uma reflexão, né? Em um mundo de mensagens de texto, de e-mails, de assinaturas digitais, qual é o futuro da análise da escrita à mão? Bom, enquanto existir um contrato assinado, um testamento contestado ou um bilhete anônimo, a gente vai precisar decifrar a verdade que está nos traços da mão de alguém. A tecnologia muda, mas a necessidade de saber o que é autêntico continua. A questão não é se essa ciência vai acabar, mas como ela vai se adaptar. Hoje, por exemplo, já se analisa a pressão da caneta na tela, a velocidade do traço. A verdade, de um jeito ou de outro, sempre deixa um rastro.